tudo bem? Bem-vindo ao podcast terapêutico. Hoje o tema poderia ser assim: Caminhos da Educação. O programa que transforma a maneira como ensinamos e como aprendemos, promovendo uma educação mais respeitosa, empática e eficaz. Você sabia que educar vai muito além das regras? É sobre formar cidadãos emocionalmente saudáveis, críticos e preparados para o desafio da vida. Mas como é que eu posso fazer isso sem punição, sem autoritarismo? A resposta está na educação positiva. Vamos explorar esse tema hoje com um especialista que vai nos mostrar como pais e educadores eles podem incentivar o desenvolvimento das crianças com respeito, limites e, acima de tudo, conexão emocional. E aí, como é que a gente pode substituir aquelas broncas e os castigos por estratégias que realmente ensinem e fortaleçam o vínculo com a criança? Fique com a gente, porque o programa de hoje vai trazer dicas práticas e histórias inspiradoras para transformar sua forma de educar. Meu nome é Elisama Brandão, graduando em psicologia, e é um prazer estar aqui apresentando esse programa podcast terapêutico. E aqui nós temos duas pessoas especiais para mim e será para vocês também. Seu nome, por favor, querida? Bom, eu sou Hortência Leão Ferro, né? Sou pedagoga e sou educadora parental. Educadora parental, Hortência Leão Ferro. Grave esse nome, tá, gente? E o seu nome, meu amor, de novo, né, Rívia? Eu sou Rívia Correia, eu sou psicóloga e vim aqui conversar com vocês sobre isso, sobre essa educação. Maravilha, maravilha mesmo. Você tem alguma pergunta? Se tem alguma pergunta, escreve aí, nos comentários pra gente. A gente pode ajudar vocês, viu? Vamos lá. Como a educação positiva pode transformar a dinâmica familiar? E outra coisa, quais são os principais benefícios observados em famílias que adotam essa abordagem? Então, primeiro é um prazer estar aqui. Eu digo que a educação positiva chegou na minha vida com 30 anos de atraso. Sim. Porque quando eu estava fazendo o curso, né, a certificação, que é a certificação pelo MEC, né? Sim. Eu chorei muitas vezes. Eu fiquei assim, poxa, por que eu não descobri isso antes? E à medida que eu fui lendo livros e eu fui aprendendo, mas tudo é válido. Tudo é válido. Eu gostaria de falar da minha experiência. Sim. A partir do ponto, eu gosto de ser verdadeira. Sim. Então, para eu trabalhar com educação parental, educação positiva, eu tinha que me olhar como mãe, como filha, e também eu tinha que ir para minhas duas pessoinhas, que são meus filhos, claro. Que não são mais pessoinhas, né? Porque são maiores do que eu. Então, o meu filho mora em Fortaleza e minha filha está em São Paulo, né? E aí eu pedi perdão a eles. Sim. Pelos meus erros. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, eu teria feito muita coisa diferente. Mas eu sempre gostei de ler e procurava saber. Tinha pouco material, mas tinha alguma coisinha. E eu fui tentando dar o meu melhor. Como eu sou muito de beijar, de abraçar e tal, então isso aí eu acho que ficou uma coisa, superou o meu lado mais durão. Sim. Né? É isso. Mas a gente tem que partir do princípio que os filhos não são antagonistas dos pais. Tem muitos pais que pensam assim, não, a criança, ele está fazendo de propósito, ele quer me tirar do sério, ele quer me estressar. E não é por aí, não é por aí, né? A criança não quer fazer nada disso, né? Então, pelo contrário, o principal foco da criança é agradar os pais, é ser o orgulho deles, exatamente, né? Exatamente. Agora, veja bem, nós todos somos vítimas de uma educação, a tempo da pedagogia nebulosa, de uma educação lá atrás,
né, que foi muito dura com as crianças. Por quê? Porque o mais importante, o centro de tudo, sempre foi os adultos. Sim. Então, eu lembro assim, se meu pai estava assistindo o jornal, noticiário, ninguém podia incomodar ele. Falar jamais. Não, tá entendendo? Então, sempre é assim. Então, as crianças não podem incomodar os adultos. Sim. Gente, não existe isso. A primeira criança não pediu para nascer. E segundo, os pais ou os cuidadores daquela criança, né? Eles têm a responsabilidade de educar aquelas crianças. Então, o adulto tem que descer do pedestal. De não querer. Então, eu sou o pai e a mãe, eu cheguei em casa cansado do trabalho. Então, as crianças que estão ali com saudade dos pais, querendo beijar, abraçar, brincar, querendo ouvir uma historinha, querendo comer ali junto e tudo, um carinho, uma atenção. Os pais estão cansados, muitas vezes, ou estão estressados com o cortisol lá em cima de um dia difícil de trabalho, ou de um dia mesmo cansativo fisicamente ou emocionalmente. E se alguma coisa deu errado e chegar chateado, ele vai ter... A criança derrubou um copo no chão e quebrou. Se o pai ou a mãe, se o cuidador, ele está tranquilão, ele vai ter uma atitude. Se ele está super nervoso, ele vai ter outra. Então, nunca é sobre as crianças. Sempre é sobre como os adultos estão. Perfeito. Né? Porque ele pode ver aquele copo quebrado e ele, na hora, filho, já pega a criança no braço e a criança está chorando. Não, calma, você se cortou. Não, ai, que bom, então senta aqui, meu amorzinho, que eu vou limpar ali e tal. E você limpa, você varre, você enxuga, você passa um pano, você... Né? Porque vidro sempre fica uma coisinha, né? Faz isso. Se você está totalmente estressado, brigou no trabalho, você está a 1000 por hora, a criança... Mas você quebrou... De novo, você quebrou alguma coisa em casa. Faz tudo errado. Faz tudo errado. E aí a gente já vem para a questão de traumas, de rótulos, né? Que é uma coisa que se fala muito em educação parental, é a questão dos rótulos. Sim. No que consiste, Hortência, a educação positiva? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, não é? Você falou na pergunta anterior que o estresse, em outras palavras, né? Parafraseando, o estresse é um modelador da educação. Não é verdade? Sim. Né? Entendeu a minha fala? O estresse parece ser um modulador. Se eu estou bem, eu vejo de uma forma. Se eu estou mal, eu vejo de outra forma. O meu estresse vai modular o meu comportamento com aquela criança. A criança, ela não pode se sentir a última coisa do lar. Ela tem que se sentir importante. Não é? Essa educação precisa mudar. Mas eu preciso saber de você. O que é essa educação positiva? Então, a educação... o psiquiatra, né, e médico Alfred Adler, ele era contemporâneo de Freud. Sim. E aí eles se desentenderam e ele começou a fazer outras pesquisas mais voltadas para a educação, né, do convívio, da vivência das crianças. E depois aí chegou até ele, né, o Rodolphe Dreyfus, que também eles começaram a trabalhar muito nisso. Anos depois, né, Jenny Nelson, né, uma americana, psicóloga, Sim. Ela começou a fazer isso, sistematizar. Sim. Né? E aí aqui no Brasil nós temos vários autores muito bons, com livros muito bons, sobre educação positiva, educação parental e alguns cursos, pós-graduações, etc. Mas o mais importante disso tudo é olhar para a criança como um ser humano em desenvolvimento, né? E que ela está sendo moldada, ela está aprendendo. Ela não é um mini adulto, como Sim. antigamente Era se visto. pensava. Tanto que você via aquelas fotos antigas, as crianças são vestidas, né, como adultos, né? Então, e o mais importante é essa educação mais assertiva, mais afetiva, mais respeitosa, claro, sim, com limites, né? Mas com gentileza, sem violência. Sim. Agora, Rívia, quais são as dificuldades que os educadores enfrentam
ao tentar aplicar a educação positiva em ambientes escolares? E como eu posso superar essa dificuldade? Entendi. Muitas das dificuldades são justamente os pais, né, que não têm esse entendimento de como funciona, como é que é a educação positiva. Alguns profissionais também resistentes, né, no tradicionalismo, Sim. naquilo que a gente está conversando, muito antigo, essa educação muito antiga. Então, a escola que também pode não estar preparada. Então, essa resistência de profissionais, os pais, a escola, fica muito difícil com que a gente consiga desenvolver isso daí. Como é que a gente pode lidar com isso? Trazendo essa informação que a gente está fazendo aqui agora, Sim. né? Trazendo essa informação, desmistificando, trazendo uma nova compreensão em relação a isso, para que a gente possa ter esse entendimento de forma clara o que é que realmente é e os benefícios que isso daí vai trazer para essa criança, né? A gente só quer o melhor das nossas crianças. Porque muita gente pensa assim, educação positiva a criança vai fazer o que ela quer. Não é? Muita gente pensa dessa forma, não é? Talvez a educação, ela precisa passar por isso. A gente precisa ser educado, né? Eu acho que deveria ter campanhas, não é? Para educar, porque no ambiente escolar, a criança, eu creio que na escala de prioridades, deveria ser a primeira coisa, não é? Então, os pais precisavam ser educados para entender o que é a educação. Gente, eu estou confundindo psicologia com educação, porque tem uma matéria na faculdade chamada psicologia positiva e não tem nada a ver uma coisa com outra, mas É uma enfim, abordagem é uma psicológica. abordagem psicológica e eu estou com ela na cabeça. Quais são os desafios mais comuns que os pais enfrentam ao tentar implementar esses princípios da educação positiva? Olha, a primeira coisa, os pais têm que buscar conhecimento. Sim, E conhecimento bom, sim. né? Tem que ir na fonte. Porque a gente se prepara para tudo. A gente vai trabalhar numa empresa, a gente procura estudar sobre aquela empresa e tal. A gente quer mudar de carreira, quer fazer um novo curso, a gente estuda sobre aquilo. E para a coisa mais importante das nossas vidas, que é educar os filhos, a gente não estuda, né? Então, e aí ainda tem a sociedade que normaliza a violência contra a criança. A família também, os mais antigos. Sim. Diz, não, eu fui criada assim, eu vou criar assim. No meu tempo era assim, vai ser assim. Sem diálogo, porque antes era não. A criança, Sim. mas por que não? Por que não? Ponto. A criança não. É que eu gosto do amarelo, eu queria vestir essa roupa amarela. Não, criança não tem gosto. Né? A criança, você tem que comer isso. Se não comer, vai apanhar. Então, não é por aí. Você já pensou, criancinha, olha, domingo é o dia que nós vamos sair para ir para um lugar almoçar. Vocês, ou lanchar. Sim. Né? Porque vocês vão querer o quê? Ir para um lugar que a gente vai comer bolo com suco, ou vocês querem ir para a sorveteria, ou você dá as opções para as crianças. Vamos para a sorveteria. Né? Aí eu queria, se uma são 3. Aí uma ficou muito triste porque não vai para a sorveteria. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, a próxima que tal, então, é isso. Né? Como a falta de apoio emocional e psicológico dos pais podem impactar nessa educação positiva das crianças? Como? Então, justamente do que a gente estava conversando, né? Se a gente percebe esse serzinho, né, como um ser humano, com as suas vontades, com os seus desejos, a gente respeita isso daí. Se a gente não percebe dessa forma, a gente entra naquilo do tradicional, o mais antigo, que era não tem vontade, vai só com esse, coisa do tipo. A gente não está respeitando essa vontade, esse desejo. Então, ele deixa de se expressar. E aí eu começo, o que era para mim bonito, o que eu queria, não tá. Minha autoestima começa a ir lá para baixo. Eu não sei mais como me colocar nesse mundo, entendeu? Porque eu não tive esse espaço de autonomia para escolher. E aí, futuramente, às vezes a gente tem relações, quando essa criança cresce, tem relações onde ela não consegue impor limites em certos tipos de situações que são, assim, degradantes, né, para ela. Não era para ela estar se dispondo. Passando por isso. Justamente. Porque ela não soube ser respeitada quando pequena. Justamente. Não foi ouvida lá. Não foi. Então, eu não sei expressar. E isso
É real, sério? é muito Real? sério. Muitos adultos hoje estão procurando profissionais da psicologia para poder lidar com isso, que não sabem se posicionar, que não sabem escolher, porque é sempre isso. Eu que decidi, acabou. Tenho dentro da minha clínica muitos adultos hoje que procuram e a gente vai trabalhar justamente isso, essa habilidade social, esse conseguir se posicionar, esse se reconhecer como pessoa, porque eu não tive essa referência que me conduzisse de uma forma clara. Doutora, inclusive, às vezes, quando a criança quer... Eu queria dar uma opinião. Eu queria falar uma coisinha. Não, criança não tem opinião. Tá? Aí, depois que cresce, tá, aquele adolescente, termina o ensino médio, esse menino não tem iniciativa nenhuma, não sabe o que vai fazer a faculdade, não procura um trabalho, não tem criatividade nenhuma, claro. Nunca pôde se expressar. Exato, a criatividade dele Sempre foi podada, né? Isso. Exatamente. E como você está falando, eu estava pensando na questão dos rótulos. Quando a gente coloca os rótulos nas crianças, poxa, os pais são as pessoas mais importantes da vida. Eu chamo de as referências, são né? as São as referências. Então, se aquelas pessoas mais importantes, ela diz para você, você é burra, Sim. você não sabe de nada, você não vai fazer nada, então ela vai crescer acreditando piamente que ela é uma burra. Exatamente. Então, às vezes, ela tá ali, aí vem aquela síndrome do impostor, né? Sim. Que ela nunca acredita em si. Por quê? Porque nunca acreditaram nela. Então, ela não acredita em si. É muito interessante, né? A questão da educação. Ela passa por muitas questões, né? Questões psicológicas, emocionais, físicas. É muita violência que a criança sofre. Muita violência, né? E nós somos aqui remanescentes de uma geração que sofreu, né, na educação. Talvez o pai de Hortência não era agressivo fisicamente, seu pai talvez não tenha sido, mas quem teve, né, agressividade no ambiente familiar entende que você fazer uma mudança no seu lar é fundamental, gente. Esse assunto é de extrema importância. E não importa a idade do seu filho, você pode começar a mudar hoje. Não espere. Meu filho, mas já tem 30 anos. Não importa. Tente mudar hoje. Quais são as formas que a educação positiva ela pode ser adaptada para temperamentos diferentes, estilos de aprendizagem diferentes, nesse mundo onde está assim, tendo um boom de descobertas de transtornos, não é? Né? Pessoas disléxicas, TDAH, autismo. Como é que eu posso implementar a educação positiva dentro desse contexto? Na verdade, tudo é comunicação. Sim. Tudo é comunicação. Eu tenho uma amiga que ela conta que ela completou 3 anos de idade e ela não falava nada. Sim. Por quê? Porque a mãe dela estava infeliz, que estava morando em outra cidade, totalmente longe da família dela. O marido saía de manhã, chegava de noite, então essa mãe não conversava com ela. Então, a menina não falava, não é porque ela não falava, é porque ela não aprendeu. Não teve estímulo, né? Não teve esse estímulo. Então, veja, toda ação, ela está comunicando alguma coisa. Sim. Então, aquela criança que só fala gritando, tudo é gritando, vai olhar, essa criança leva muito grito. Essa criança que bate muito nos amiguinhos, essa criança apanha. Sim. E aí a gente não está falando da minha geração e da geração de vocês, não. Eu estou falando de hoje. Sim. Né? Então, as crianças que são negligenciadas... De uma forma ou outra, ela extravasa. Exatamente. Tanto as crianças são negligenciadas, independente da condição econômica dessa família. Sim. Porque os pais chegam em casa de noite, as crianças não podem nem chegar perto dos pais e o pai está ali no celular. A criança aqui pulando, querendo atenção, querendo um beijo, querendo uma historinha, querendo... Nada. Está aqui, ó, no celular, ainda estou trabalhando. E está aqui. Né? O que as crianças querem é atenção, um pouquinho de tempo. E eu achei tão bonita essa semana. Eu sempre trago meus exemplos, porque eles são reais, é a minha vida. Eu não tenho outra história para contar. Segunda-feira, eles sempre pedem: mãe, eu quero ir para a faculdade com vocês. Eu acho que eles acham que já estão fazendo a faculdade, entendeu? Aí, segunda passada foi
o mais velho que veio. Aí veio resolver umas coisas dele e tal. Aí quando foi essa semana, essa segunda veio o mais novo. Aí ele fez, mãe, vamos no centro que eu preciso comprar não sei o quê. Aí eu fui com ele, comprou tudo que ele... Aí quando acabou de fazer tudo, ele, ai mãe, muito obrigado por dispor do seu tempo. Ai, que lindo. É o que a gente tem de mais precioso. Entendeu? Que vale muito. Vale Inclusive, Não muito. volta, né? Se você colocou, acabou. E é muito interessante isso. Com uma comunicação não violenta, se integra à educação positiva. O que seria uma comunicação violenta e quais são as estratégias? vamos trocar? Vamos trocar. O que seria uma comunicação violenta e quais seriam as estratégias? Elas pediram para mudar. Uma comunicação violenta é justamente como a gente estava comentando, né? Essa questão desse estresse. Eu chego, já vou sendo violento, eu já vou sendo agressivo nas palavras, então, rotulando. Sim. Então, é já isso, o extravasamento desse estresse. Ah, que não tem Através de paciência. apelidos, né? Justo, rotulo, apelido, não sabe fazer. Se qualquer coisinha, a situação não saiu do jeito que eu queria, extravaso, reclamo, boto o apelido e tá ali aquela criança que era para ser acolhida, pelo contrário, é violentada. Sim. Como na questão, né, do verbal, a Do violência verbal. Sim. Tem vários. Agora, tem uma coisa que eu observo, que eu errei com meus filhos isso, né? E hoje, quando eu observo, já meus olhos já encheram de lágrimas. Algumas vezes, meu marido, venha que você não vai poder fazer nada. Sim. Aí, tá bom. Quando você vê uma criança se jogando no chão, ali você está numa loja de brinquedos e tal, a criança que não sabe lidar com a frustração, Sim. viu um carrinho, a coisa mais linda, que é a coisa mais importante do mundo, Pra é ele. aquele carrinho, naquele momento, né? Lindo, maravilhoso, colorido. E aí ela tem uma negativa. Sim. Ele vai se jogar no chão e vai espernear. E aí a minha filha, que é física, eu conversando com ela, esse meu estudo, eu fui meio que estudando com minha filha, com meu marido, passando para eles, tá? O meu filho também, aí a minha nora. Aí ela falou assim, mãe, veja bem, o nosso organismo tem eletricidade, Sim. né? Então, quando tá para sair essa energia, ela precisa da base. Então, por isso que a criança se joga no chão. E ela chora porque aquilo dói, incomoda. E ela esperneia porque tem que sair aquela energia, entendeu? E aí, naquele momento horrível de dor, de sofrimento, porque a frustração é um sofrimento, inclusive para os adultos. Com Bata certeza. no carro de um homem para você ver como ele desce Bata a do porta. carro. É só bater a porta com força. Pronto, né? Então, aí as pessoas que não sabem de nada e que só adoram pegar defeitos dos outros, o que elas julgam defeito, já olham criticando aquela criança no chão. E o que a gente faz? Muitos pais viram de costa, ameaça, vou deixar você aí, viu? Vai ficar aí para sempre, vão embora. Quer dizer, na hora que a criança está passando por uma dor, um momento difícil, que ela precisa do porto seguro, do apego seguro, que são os pais, eles viram as costas e saem, porque estão ficando morrendo de vergonha dos outros. Minha gente, e os outros? A pessoinha mais importante está ali. Você quis tanto ter aquela pessoinha e ela está ali e você vai desprezar, não. Simplesmente você pega ela no colo, né? Pega e vai pegar com força, assim. Porque ela Tá se esperneando. Ela tá, né? Você vai pegar com força aqui, vai acolher aqui, vai dizer, calma, filha, calma, filha. Né? Você não vai comprar o brinquedo, né? Porque não estava combinado, certo? Tem os combinados, que depois a gente pode falar sobre isso. Então, você acolhe a criança e tira ela dali, daquele lugar, daqueles olhares horrorosos. Tira dali e vai acalmando ela e tal. E ela vai se acalmar, papai está aqui, mamãe está aqui, filho, tudo bem, Testemunho, vai passar. eu nunca passei por isso. Nunca. Posso bater no peito e dizer, você está aqui, se quiser entrar na conversa, pode vir, porque você é testemunho. Nunca. Porque eu sempre conversava. Nós vamos no shopping. Os combinados. Os combinados. Nós vamos no shopping. Perfeito. Que loja vocês querem entrar? Não era? Vocês querem? Ah, eu quero. Pronto. Então, nós temos tanto para gastar com vocês.
Ok, quanto é que custa? Eita, não dá, né? Não dá. Esse não dá. Pronto, esse dá, vamos levar. E acabou. Então, eles entendiam. Eles entendiam. Criança entende, gente. Você sabe que quando eu comecei a estudar sobre isso e estudei dos combinados, eu queria soltar fogos. Sim. Mas fogos sem barulho. Sim. Eu disse, caramba, eu fiz isso. Que, meu Deus, acertei. Porque antes de sair com meus filhos, eu falava assim para eles, eles tinham que passar na livraria. Sim. Sempre. Né? Então, lá em Recife tem umas livrarias bem grandes. Tem uma que é só uma livraria gigante que eles adoravam ir para lá. E aí, eu digo, olha, hoje vai poder comprar um livro agora, até tantos reais. Passou disso, não vai. Aí você procura outro. Aí tá bom. Ou então, hoje a gente vai exclusivamente no shopping para assistir um filme. Sim. Ou então, um daquele desenho só. E o lanchinho. Pronto. Acabou. Então, Combinado não sai caro. Não sai caro. Não sai caro. Disponibilizar de tempo com a criança. Né? Eu tive meus filhos, né, há quase 20 anos atrás, 19 anos atrás. Né? Não foi ontem. Não conhecia isso, mas eu dispus da minha vida profissional para cuidar deles. E eu disse, eu vou cuidar deles, eu vou entender que eles são pessoas. Então, eles acabavam de nascer, eu conversava como pessoa. Né? Eu me lembro do primeiro diálogo que eu tive com o Moreno, que foi o primeiro que é o mais velho, e a enfermeira olhava assim para mim como se, que mulher louca, conversando com um bebê que acabou de nascer. Eu digo, mas ele é uma pessoa. É um bebê, mas é uma pessoa. Claro. Não é? E a gente, é a pessoa. É a né? pessoa. Aí eu dizia, olha, você vai dormir no seu quartinho. Mamãe fez tudo pra você. Você não vai dormir com a mamãe, tá? E com o papai. Esse combinado é bem legal, tá ok? Vai estar no mês. Quando ele tinha 9, 10 meses de idade, que chegava, que a gente tava na rua, né? Por conta das atividades, que chegava no berço. Parece mentira, mas eu sei que eu vivi. Ele chega a fazer assim... O costume. Não adianta botar na minha cama. Até hoje, Moreno não é muito de estar na nossa cama. Não é verdade? Por quê? Porque o combinado não sai caro. E a gente ia dizendo isso, né, para eles. Gente, por favor, vamos amar nossos filhos. Eles são importantes demais pra gente fazer de qualquer forma. Justo. Como lidar, Rívia, com a pressão externa, com as expectativas. Olha, porque no meio disso tudo você tem avô, você tem tio, você tem primo, você tem irmão, você tem sogra, você tem... Gente, é muita gente. Às vezes não é nenhuma rede de apoio. É uma rede de sofrimento que se tem. E aí, como é que você pode lidar com essas expectativas sociais que dificultam realmente a implementação dessa abordagem positiva? Porque você está aqui, aí a avó que foi abusiva, né? Aí você não bota apelido no seu filho, porque lá em casa ninguém tem apelido, é o nome. Aí vem a avó, ai, cabeção, olha. Tá. Fale, você. Olha, isso é tão difícil, né? Porque essa rede de apoio está ali e muitas das vezes a gente precisa dessa rede de apoio. Se você consegue distanciar, assim, é o melhor, nessa situação, né? Nesses tipos de situações, quando vem e você percebe que vai chegar de forma negativa, se a gente consegue distanciar, o mínimo contato, vovó, dá cheiro, já cheiro, vamos embora. É ótimo. Se precisa daquilo dali, tentar ao máximo estabelecer esses limites, entendeu? Que não é fácil, né? É uma educação social além da sua casa. Justamente. E também flexibilizar algumas situações, tentar ao máximo se adequar naquilo dali, porque é a educação que ela também recebeu. Infelizmente. Então, é esse processo. Como vocês falaram, vamos começar hoje. Ele tem 30 anos. Vamos começar hoje. Justamente. É os meus pais. Vou começar hoje a trazer esse exemplo, a mostrar os benefícios que é e contextualizando, trazendo esse contexto para eles, para que eles possam ver e colocar em prática. Como também, assim, o principal e toda oportunidade eu vou falar, procurar também ajuda profissional. Nós temos aí os profissionais, olha a gente aqui conversando sobre isso, que tem o estudo, que tem a informação e que vão fazer vai passar essa informação de forma clara para essas pessoas. Muitas das vezes, quando a gente vai atender justamente a criança,
A maioria das vezes o problema está nos pais. A minha professora, ela é psicóloga e ela fala justamente isso. Ela fala que ela atendia as crianças, os pais traziam. Sim. E aí ela via aquela criança fofa toda. Aí quando trazia os pais, ela, nossa, esses pais são loucos. Coitada Entendi dessa agora, criança. Então aí ela foi buscando justamente essa educação parental para poder. Não, peraí, eu acho que eu tenho que trabalhar com os pais. E aí, realmente, os pais preparados, os pais que buscam conhecimento, que aceitam. Sabe por que tem muitos pais que não aceitam? Sim. Porque, principalmente assim, na minha idade, com mais de 50 anos, é que eles olham para a mãezinha e para o paizinho, eles já estão bem idosos. Sim. Aí você não quer dizer que eles erraram. Mas não é sobre isso. Eles erraram porque eles deram o melhor que eles tinham para dar. Sim. Né? E aí, não era aquele erro por causa da ignorância que eles tinham sobre o assunto. Mas você não. Você não. Você está sabendo. Você está sabendo. Você tem conhecimento. Então, procura um educador parental, né? Conversa, faz um programa ali e você vai aprender a melhor educar seus filhos, lidar com os comportamentos desafiadores, as birras, chamadas birras, né? Entender por que a criança está agindo daquele jeito, porque todo comportamento comunica alguma coisa. Perfeito. Todo comportamento comunica alguma coisa. Estamos praticamente encerrando. Você acredita? Ai, meu Deus! Você sabia, ou vocês poderiam me responder? É responder, ok? A empatia nesse processo. Me fala. Empatia consigo mesmo e com os filhos. Qual o papel dessa situação, da empatia? Olha, a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Sim. É você sentir. Então, quando você pensar em querer dar um tapa no seu filho, pense em dar um tapa na sua mulher. Porque melhor ela não vai dar dica, porque do jeito que o mundo tá violento. Aí você vai preso. Porque ela vai botar uma Maria da Penha para você. Sim. Tá, quando você estiver muito nervoso e tal, você pensar e dar um empurrão na sua criança, dê um empurrão na vozinha, frágilzinha, para ela cair, ficar cheia de hematoma, porque aí as pessoas vão chamar e você vai cair no estatuto do idoso. Mas as crianças também têm lei que protege. Mas é muito mais complexo, né, Hortência? Porque a criança tem a tendência natural de proteger o próprio agressor, que às vezes é o pai ou a mãe. Porque ela ama. A criança ama, mas aí essa criança vai crescer e vai ser aquela mulher que vai apanhar do marido. Mas é assim mesmo, sempre fui amada e espancada, então o meu faz amor parte. Foi aprendido desse jeito, né? É só isso que eu conheço. É só isso que eu conheço. Eu queria dizer que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Lei da Palmada, tem o Marco Legal da Primeira Infância, Escuta Protegida, a Lei Henrique Borel e a Lei da Parentalidade Positiva. Sim. Que ela é tipo, peraí, deixa eu desenhar para você entender. A criança tem que brincar, tem que estudar, tem que ser cuidada, banho, comida, sono, entendeu? Essa lei veio muito para isso. Mas eu queria, só para concluir, falar sobre as punições e os castigos. Sim, vamos falar. O que acontece agora? A gente vai falar sobre punições e castigos, mas como é que eu posso estabelecer limites, regras, com a promoção da autonomia e autoexpressão da criança? A criança precisa se expressar, isso é positivo e isso é certo. Mas ela também precisa cumprir regras. Sim. E às vezes a criança que não cumpre regra pequena, ela não consegue cumprir regra quando cresce, né? Ela acha que está sendo perseguida no ambiente de trabalho. Não, é verdade que aqui tem uma regra e você não está cumprindo. Olha, não pode, o professor ou o médico não pode utilizar aqui, enquanto está fazendo uma cirurgia, ele não pode estar mexendo no celular. Aí o médico não entendeu isso, não é? E aí ele acha que está sendo perseguido e ele está sofrendo por isso. E aí, como é que eu posso equilibrar essa questão das regras? Os limites são essenciais, né? O conhecimento vai norteando a criança, vai orientando ela justamente. Sim. Né? Os limites podem ser feitos, mas de uma forma
sem violência. Sim. Não precisa. Sim. Você pode ser firme, mas você pode... não violento. Não precisa ser violento. Não precisa de grito, de ameaça, de castigos. Não precisa disso. Sim. Né? Quando a gente entra na questão que a gente comentou dos combinados, então entra do contrário, em vez da punição, trazendo a questão dos limites, né? Punição, não passou, ultrapassou os limites. A gente vai para o reforço positivo também. A gente fez o combinado, você foi até aqui, organizou, então vamos reforçar. Em vez de eu punir, eu vou, né, reforçar. Continua nesse comportamento. Estamos seguindo certo. É isso que está acontecendo. É esse o combinado. Está fluindo. Então, em vez de só o punir, vamos também reforçar o que está positivo nos limites que foram respeitados. Exato. Sim. Justamente. Porque, veja só, quando a criança é punida, meu filho, me conte a verdade. Aí a carinha da mãe, né? Ele é apaixonado pela mãe, porque os meninos são, né? A mãezinha é tudo, né? A mãezinha é tudo no mundo. E aí chega, fala, meu filho, me conte a verdade. Eu confio em você, me conte a verdade. Aí ele conta a verdade. Aí ele ganha uma surra e vai ficar de castigo, ou vai ficar no quarto, ou vai ficar sentado ali para pensar. Ninguém pensa. Lá e fazia o contrário, Ninguém né? pensa, né? Aí que Não acontece? conte a mentira. Conte a verdade. Se você contar a verdade, você não vai apanhar. Não era, não? Não vai Aí a apanhar. criança aprende o quê? A confiar. Sim, mas eu estou dizendo, se a criança contou a verdade e sofreu... Não tem por que eu contar não a tem- verdade. Aí a criança, aí quem ensina a mentir são os pais. São os pais. Fazendo isso porque a criança é inteligente. Toda vez que eu contar a verdade, ele me mata, eu vou contar a mentira. Aí Não ela é? não fique aí pensando o que você fez para você aprender. Ela vai aprender o quê? Que ela não pode contar a verdade. E Ela ainda vai tem tempo para quitar pensar ódio, nisso. Ela vai crescer uma raiva do pai e da mãe. Se ela apanhou, ela vai ficar com a raiva ali. Eu acho que você ter tempo para conversar, acertar as coisas, né? Criar, como ela diz, os combinados. Construir isso com ele, né? Construir Isso. juntos. Você tem um crescimento mais saudável, né? certeza. Porque são muitas transformações nas vidas deles, né? Muitas escolhas que tem que fazer. A gente está preparando essa pessoa para o amanhã. Para o amanhã. Porque eles não vão ficar aqui a vida toda aqui na sua casa, não. A gente está preparando para eles fazerem um curso, para eles trabalharem, para eles formarem suas famílias, serem felizes, pessoas honestas, trabalhadoras, inteligentes. E precisam aprender a decidir, precisam aprender a se defender emocionalmente, né? De todas as formas, é interessante. Elisama, eu Oi. queria falar uma coisa. A gente falando de filhos adultos, Sim. né? Muitos pais que foram muito duros com seus filhos, aí hoje, que depois dos 50 a gente está cansado. A Sim. gente usa a energia que a gente tem para outras coisas. Aí você não usa mais para brigar. Isso é coisa da Sim. juventude. Quer brigar, quer que seja feita sempre o que você quer e tal, tem que ser do seu jeito, tal. Mas quando há essa ruptura de relacionamentos, jovens que apanharam muito, Que sofreram. que sofreram muito, quando eles completam 18 anos, ó, Acabou. aqui, e se for uma menina, tiver um rapazinho que eu levo você a 16, 14, 15, ela Isso é verdade. por aqui, ela vai embora. Mas E muitos pais, agora, você é uma questão, como diz, um abismo puxa outro, né? Aí lá na frente, aquele pai, às vezes, está sendo abandonado porque não houve um elo de carinho, de amizade, de afetividade. Cobram. E cobram. Cobram. Você não fala comigo, você não me manda Sim, mensagem, sim. não me Você dá tem um abraço. obrigação. Mas eu nunca recebi. recebi. Eu tô com uma paciente assim, que ele, não, você nem me liga, nem nada. E ela disse, mas eu nunca recebi, eu não sei. Quem fazer isso? Justamente. Então, quando eu falo para pessoas mais maduras, pessoas idosas, eu falo, se houve essa ruptura, faça reparação, Sim. peça perdão ao seu filho dos seus Sim. erros, dê um abraço, beije, chore, porque o homem chora, Sim. né? Sim. E diga, eu estou aqui, filho, eu quero reparar tudo que eu fiz de ruim, o que eu deveria ter feito e não fiz. Sim. Eu quero reparar, eu tô aqui. Eu quero ser um pai, eu quero ser um avô, eu quero ser uma avó. Eu estou aqui ao seu lado. E enquanto a vida, A tudo esperança é e possível. mudança. Exatamente. Não é verdade? possível. Foi um momento maravilhoso
Foi muito bom aprender. Pouquinho, gente, isso é pouquinho. A palestra dela são 3 horas de ensinamento. Então, eu só posso dizer muito obrigado a vocês pelos ensinamentos. Pedir desculpa, né? Às vezes que a gente errou, mas a gente quer acertar, ok? E por querer acertar, a gente pede que você compartilhe, curta, deixe seu like aí, porque isso ajuda ao YouTube entregar para mais pessoas. E a gente ajudando a gente já é bem feliz, tá? O Podcast Terapêutico tem a honra de apresentar esse tema, de trazer aqui Hortência, de trazer aqui Rívia, e que você aprenda. Educação positiva é a chave de mudança para um futuro melhor. Um grande beijo e até o próximo programa.